Agora vamos tomar o texto bíblico, Colossenses 3, do 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso que nós já lemos, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com grande quantidade, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, peço que o Senhor santifique a leitura de um texto tão grande, tão maravilhoso, tão profundo como este texto que nós acabamos de ler. A riqueza espiritual que está contida nesse texto é algo que nós não temos condição de expressar o suficiente. Te pedimos que o Senhor nos ajude a estar no quadro deste texto que nós lemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar. Eu fiz questão de ler todo o texto, desde o versículo 1 até o versículo 17. É um texto muito profundo, muito maravilhoso, um texto grande. Não é brincadeira aquilo que o apóstolo São Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever aqui aonde nós acabamos de ler e acabamos de ouvir. Eu poderia estar fazendo alguns comentários dentro do texto, mas preferi que vocês lessem junto comigo o texto completo, porque a gente vai falar um pouquinho nessa noite, meditar em alguns minutos sobre o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, essa nova vida que vem com a natureza do Senhor Jesus Cristo habitando em você, habitando em mim. Você percebe que durante todo o texto, nós vemos no princípio do texto Paulo falando, se você já está ressuscitado com Cristo, você não pensa mais nas coisas que são da terra, mas você pensa nas coisas que são
celestiais. Você pensa na eternidade, na vida eterna, no corpo transformado, em encontrar o Senhor Jesus, encontrar os irmãos que vão ser ressuscitados. Então, por isso ele diz, se você já ressuscitou com Cristo, nós não podemos ressuscitar em uma igreja, em uma denominação, em um homem. Nós devemos estar ressuscitados com Cristo. Porque assim como Jesus Cristo morreu no Calvário, foi sepultado, ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E se você está nele desde antes da fundação do mundo, quando Cristo ressuscita, você ressuscita com ele. Quando ele venceu, você vence com ele. Quando ele triunfou, você triunfou com ele. Quando ele paralisou o poder do diabo em Mateus 4, você faz a mesma coisa, porque você está em Cristo Jesus. E ele prossegue o texto, você vê que ele vai falando de alguns atributos da natureza terrena, e logo depois, ali no versículo 10, ele fala, no 9, vocês já foram assim, mas o velho homem morreu, e agora você se vestiu do novo homem, se vestiu de Cristo. Então é como ele diz, o próprio Paulo em outro texto, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então você olha para o espelho da Bíblia e você começa a se examinar e você começa a ver que você não é mais o mesmo homem, você não é mais a mesma mulher, porque a palavra de Deus tem feito uma transformação na sua vida. A igreja é uma boa coisa, mas a igreja só te coloca dentro da igreja. Você deve ir, como disse o profeta, da igreja a Jesus Cristo. Você saiu do mundo, veio para a igreja, mas da igreja você caminha para Cristo. E é disso que cada um daqueles que estão caminhando esta jornada cristã precisam. Todos nós precisamos disso. Eu quero tomar um parágrafo da mensagem, é sua vida digna do Evangelho, o parágrafo 129, para nós iniciarmos aqui o nosso pensamento dentro daquilo que Deus deu ao irmão William Branham. Um cristão, 129, sua vida digna do Evangelho. Um cristão não é uma ferramenta ou algum tipo de chave mecânica para um grande regime religioso. Por que você está sentado aqui nessa noite? Você não é apenas uma peça de decoração na igreja. Você não é apenas uma pessoa que se assenta no banco, vem corriqueiramente aos cultos. Não, você é mais do que isso. Você vem à igreja para cada culto, para cada mensagem, você parecer mais com o seu Senhor. Você veio a este culto, você vem aos cultos para que você possa ser aperfeiçoado. Vocês que cantam, vocês que tocam, vocês não vêm só para cantar, vocês não vêm só para louvar, vocês vêm porque vocês fazem parte deste corpo. E este corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo canta, Ele toca, Ele levanta as mãos, Ele glorifica, Ele louva, Ele ouve a palavra, Ele lê a palavra, Ele fica feliz com aquilo que Ele tem recebido da palavra. O mesmo Jesus que prega é o mesmo Jesus que recebe sua própria mensagem. Então você está aqui e você não é apenas uma ferramenta, como diz o irmão Branda. Você não é como o banco não pode glorificar, mas você pode levantar as mãos e agradecer por aquilo que Jesus tem feito na sua vida a cada dia. Você está com saúde nessa noite e aqui, isso é algo que Deus te deu. Para quê? Para que você esteja aqui e possa louvá-lo, possa adorá-lo, possa glorificá-lo. Isto é certo. Um cristão não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Aquilo não é um cristão. Um cristão é para ser como Jesus Cristo. E um cristão não pode ser um cristão até que Cristo entre no homem. A vida de Cristo nele.
Então isto produzirá a vida que Cristo viveu e você fará coisas que Jesus Cristo fez. Você sabe que isso é o batismo do Espírito Santo. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, negou Jesus. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, saca a espada, corta a orelha do criado lá no Getsêmani. Jesus diz para ele: guarda a tua espada. Pedro, em alguns momentos, foi covarde, em alguns momentos foi valente demais, e não era aquele Pedro que Jesus Cristo iria usar. O Pedro que Jesus iria usar era o quê? Era o Pedro que depois do batismo do Espírito Santo pôde descer sem medo e dizer à multidão: olha, eu digo a vocês, este Jesus Cristo que foi crucificado por vocês, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Messias prometido nas Escrituras. O que está acontecendo com estes homens e estas mulheres que vocês estão pensando que estão bêbados é a promessa de Joel capítulo 2. Agora Pedro não tinha mais medo. Agora Pedro era um homem cheio do próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Jesus Cristo. Ele pôde parar diante do paralítico e dizer: eu não tenho nada. Eu digo a você, uma coisa eu tenho: levanta e anda em nome de Jesus Cristo. O paralítico levanta e anda. Pedro não era mais um religioso. Pedro agora era um cristão que podia fazer o que Jesus fazia. Você tem andado, você creu na palavra, foi batizado, e em sua jornada cristã, o Senhor Jesus Cristo está desejoso de fazer com você o que ele fez com Pedro, um instrumento nas mãos dele. E isso só virá através do batismo do Espírito Santo. Você observa o irmão Branham ainda nessa mensagem, do parágrafo 251 ao 255, ele vem falando da vida do apóstolo Paulo, e você sabe que Paulo, antes de ser convertido no caminho de Damasco, Paulo tinha autorização da igreja, da religião, para prender aqueles que seguiam ao Senhor Jesus. Ele tinha direito de colocá-los na prisão, de açoitá-los, talvez até de levá-los à morte. E ele estava determinado a cumprir aquilo, porque ele era zeloso pela igreja dele, pela religião dele. Só que tudo isso muda quando Jesus encontra ele no caminho de Damasco. Tudo em sua vida muda quando você encontra Jesus Cristo. Você tem tido a sua vida cristã e talvez Jesus ainda tenha reservado um encontro para você. Ele já te encontrou um dia, ele te tirou do mundo e do pecado, mas talvez ainda há um último encontro antes do arrebatamento para você. E quando ele te encontrar, você não será a mesma pessoa. O irmão Branham disse isso: quando ele me encontrou lá na caverna, quando ele apareceu a mim naquele dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então, talvez você possa orar dessa maneira: Senhor, me dá um encontro contigo, na qual eu nunca mais serei a mesma pessoa. Nós estamos vivendo dias que antecedem o arrebatamento da igreja, e cada cristão, cada eleito do Senhor, tem que ter a sua experiência com Ele. E Paulo, ali no caminho de Damasco, teve sua experiência com o Senhor. Ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus responde a ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Paulo, talvez ali em um momento muito rápido, ele pensa: mas esse Jesus morreu, eu estou indo prender os discípulos dele. Mas ali naquele momento a revelação atinge o coração de Paulo e mostra para ele com clareza: espera, eu estou perseguindo pessoas. Se ele está dizendo que eu estou perseguindo ele, isso significa que essas pessoas estão vivendo a mesma vida dele? Então eu estou errado. E ali naquele momento o coração de Paulo é mudado, de um coração de pedra para um coração de carne, onde Jesus podia trabalhar. Foi assim com você? Seu coração de pedra um dia foi mudado para um coração de carne, onde Jesus pode habitar, pode trabalhar? Então houve uma mudança. Para cada um de nós há uma mudança. Houve uma mudança para Zaqueu. Profeta na mensagem, Zaqueu, homem de negócios,
a partir do parágrafo 122, o contexto é até o 127, não vou ler tudo, só para nós tomarmos um pensamento da conversão de Zaqueu. Esta é a razão pela qual, quando você é selado com o Espírito Santo, o selo está em ambos os lados do papel, os dois, indo e vindo. Eles podem ver a maneira de andar, de conversar, a vida de Cristo refletindo em seu povo. Este foi o seu propósito na sua morte. Este foi o seu propósito na sua morte. Qual foi o propósito de Jesus ao morrer no Calvário? Que a igreja pudesse continuar sua obra. Você vê a responsabilidade que está sobre você? Por isso que os irmãos que estão no pó da terra estão dependendo de quem? Da igreja que está viva na terra. Porque o irmão Branham diz, este foi o seu propósito na sua morte. O que ele disse anteriormente, que Cristo, sua vida, fosse refletida na igreja. Pedro refletiu a vida de Cristo, não refletiu? Porque Jesus curou, Pedro curou. Jesus curou, Paulo curou. Paulo ressuscitou o garoto que caiu da janela quando ele pregava por muito tempo. Jesus também ressuscitou mortos. Você vê que Filipe estava em um lugar, estava em Samaria, foi levado para encontrar o eunuco. Depois o Espírito Santo toma ele ali da onde ele estava com o eunuco e leva ele lá para Azoto. Ou seja, ele não precisou de Uber. Ele não precisou fazer uma ligação e pedir um Uber, um táxi. O Espírito Santo tomou ele de um lugar, levou para outro, depois tomou daquele lugar e levou para um outro lugar. Filipe, em poucos minutos, ou talvez em um espaço de 1 hora ou 2 horas, passou por 3 lugares, sem precisar chamar um táxi, sem precisar pegar um ônibus. Ou seja, o Espírito do Senhor Jesus Cristo repousava sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres. E aquilo que Jesus fez, aqueles homens estavam fazendo a mesma coisa. Você olha para a mensagem e você vê o que Deus fez com o seu profeta. Você deve olhar para a mensagem e dizer, o que Jesus fez com o irmão William Branham é o que ele está suposto a fazer comigo. Se eu estiver posicionado, se eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, o que Jesus fez com o irmão Branham, ele faz comigo também. Então esse era o propósito de Jesus quando ele morreu. Mas nós temos nos misturado com um punhado de coisas. Aquilo que Paulo fala aqui no versículo 5, por exemplo, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência. Aí lá embaixo no 8 ele fala, ira, cólera, malícia, maledicência, e de todas estas coisas nós precisamos ser limpos. E o que nos limpa? Aquilo que o irmão Branham chamou de o alvejante de Deus, o cloro de Deus, é o sangue que foi derramado no Calvário. Então, você, irmã, quando vai fazer a limpeza da sua casa, você vai lá nos produtos, você pega cloro, você pega detergente, você pega amaciante, você pega sabão e você vai fazer uma limpeza. Quando você, cristão, cristã, precisa de uma limpeza, você vem na palavra, você vem no alvejante de Deus e começa a usar isso na sua vida. Você começa a orar e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, derrama sobre mim o teu cloro, o teu alvejante, que é o teu sangue, e o sangue de Cristo é a sua palavra. Então quando você lê a mensagem, quando você lê a Bíblia, você está tomando o alvejante de Deus em sua vida. Você conhece a história de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer a Jesus, ele vai escondido, ele sobe na árvore, o irmão Branham faz a ilustração, ele puxa as folhas para si, para que Jesus não o veja, mas ele veja Jesus. E você sabe que Jesus passa por ali, para naquela árvore onde ele estava escondido, olha para cima e diz, Zaqueu, desce, na tua casa eu preciso jantar nessa noite. E aí dentro aqui do texto você vai ver o irmão Branham dizendo, espera um momento, ele sabia onde eu estava escondido, ele me acha, e além disso ele sabe meu nome, ele realmente deve ser o Messias.
Ou seja, um sinal é manifesto diante de Zaqueu, e aquele sinal faz com que ele mude sua atitude. O profeta diz assim, no parágrafo 127, Zaqueu desceu numa atitude de arrependimento. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus fica calado na mesa, não fala uma palavra, não canta um hino, não dá um glória a Deus, não fala um testemunho, não prega uma mensagem. A presença de Jesus Cristo na casa de Zaqueu fez com que o coração de Zaqueu fosse mudado. Ele diz, Senhor, eu lhe digo, eu defraudei as pessoas, eu coletei imposto a mais, eu fiz algo que era errado e eu vou devolver a cada um deles 4 vezes mais daquilo que eu tirei. Jesus não pregou. Quando Zaqueu dá o seu testemunho, Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Na casa de Zaqueu? Não, na casa, homem, ser humano, chamado Zaqueu. Jesus está esperando talvez uma atitude sua, uma decisão sua, um comportamento seu, para que ele possa dizer, hoje entrou salvação nessa casa. Que você seja essa casa nessa noite, amém? Que você possa sair daqui como Zaqueu saiu, da presença do Senhor Jesus Cristo naquele dia, e realmente a vida dele possa estar passando pelas suas veias espirituais nessa noite. A igreja irá antes da tribulação? Com certeza sim. O irmão Branham diz, parágrafos 105 e 106, eu vou tomar apenas o 105. Agora, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, as obras que ele fez, que acabamos de citar, ele prometeu que ele viria novamente antes do fim dos tempos e faria as mesmas coisas. Ele disse que as faria através da sua igreja. Ele fez através de Paulo? Amém. Ele fez através dos outros mensageiros, Martim, Columba, Irineu? Sim. Ele fez através do irmão William Branham? Sim. E agora? Ele para de fazer? Ele continua a fazer através da sua igreja. Através da sua adoração, do seu louvor, da sua oração, da sua vinda ao culto, da sua leitura em casa, da sua oração na madrugada, quando você fala ao pecador, quando você ora pelo doente, quando você crê que a palavra é poderosa para libertar uma pessoa, Jesus está realizando a obra dele através de sua igreja. Então você observa, talvez não vemos mortos ressuscitarem, talvez não vemos algo que para nós seria muito grande, mas quando uma oração é respondida, é Jesus atuando ali. Ah, mas nós oramos por alguém que estava resfriado, vamos julgar um resfriado, algo pequeno, mas talvez aquele resfriado levaria a algo pior, e você não sabe, a pessoa que estava enferma não sabia, mas a oração moveu para que aquela pessoa fosse curada, de algo aos nossos olhos pequeno, mas você não sabe a gravidade daquilo. Ou o que levaria aquilo? Você não sabe, quando você sai da sua casa, quantas vezes você poderia ser atropelado, quantas vezes você poderia cair e quebrar uma perna, e a oração te guarda. A oração sua, a oração do seu irmão, do seu pastor, te protegeu no seu caminho. Então você vê que a obra continua. O pastor várias vezes já falou isso aqui, às vezes eu levanto de madrugada e oro por cada um de vocês. Talvez aquela oração da madrugada protegeu você durante todo aquele dia, porque alguém intercedeu, e alguém intercedeu através dele, e esse alguém é Jesus Cristo. Amém? Você crê assim? Então você vê, o irmão Branham, ele continua dizendo, ele diz que as faria através da sua igreja. Aí ele cita ali quando o Senhor Jesus Cristo falou da videira, que ele era a videira verdadeira e a igreja são os galhos.
A videira dá a vida para que os galhos produzam frutos. Mas quem tem os frutos pendurados em si são os galhos. Você é aquele que está em Jesus Cristo. Qual é o fruto da sua vida? É o fruto que vem da raiz, a raiz de Jessé, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E em tudo isso nós podemos ver o batismo do Espírito Santo, a vida de Jesus Cristo no eleito. Você vê o apóstolo São Paulo, deixa eu voltar aqui no texto, no versículo 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, Paulo disse: olha, o velho homem fazia tudo que era errado, mas você já se despojou do velho homem. Então agora, qual é o fruto que você tem? São estes. Frutos que são da palavra. Na mensagem a Abraão e sua semente depois dele, tem um contexto aqui grande, do 80 ao 93, mas também eu não vou ler tudo, vou passar apenas por uma parte. O irmão Brana começa nesse texto aqui falando do pacto entre Deus e Abraão, quando ele corta ali os animais de sacrifício e ali passa aquela nuvem ali no meio do sacrifício. Aí o irmão Brana fala, o sacrifício, ou melhor, o pacto no Velho Testamento entre dois homens se cortava ali, e as duas partes, e era dito, quem quebrar o pacto, quem mentir ou quem defraudar o outro, vai ficar como está esse sacrifício aqui. E o irmão Brana diz, Jesus Cristo tem feito um pacto com você. Nós estamos em uma igreja, em um ambiente coletivo, mas Deus trata, o irmão Brana ensinou isso individualmente com cada um de nós. Nesse momento aqui, tudo que nós já lemos, tudo que cada um de nós está ouvindo, Deus está tratando individualmente com cada um de nós. Estamos em um coletivo, mas Deus trata com a tua alma. Porque quando você saiu da sua casa, o propósito de vir à igreja é cantar, é adorar, é ofertar a sua vida a Cristo, sim, mas para que Ele possa tratar contigo. Você deve vir com a segurança de que, se o Senhor não tratar, se estamos aqui num ambiente com 30 pessoas, se o Senhor não tratar com ninguém, o Senhor vai tratar comigo. Eu peço que o Senhor trate comigo. Eu preciso ouvir a tua palavra, eu preciso da tua correção, eu preciso da tua ajuda, eu preciso ser ensinado pelo Senhor. É coletivo, mas ao mesmo tempo se torna individual. Amém? E o irmão Brana, falando aqui um pouquinho do pacto ali com Abraão, eu vou tomar aqui a partir do parágrafo 83, quando o profeta diz assim: agora, todo tempo, ao invés de ficar mais fraco, Abraão ficava mais forte, a Bíblia diz. Ele estava mais forte dando louvores a Deus, ele sabia que isso iria acontecer. Amém? Você sabe que há um arrebatamento? Você sabe que é uma transformação de mortal para imortal. Você sabe que quem prometeu é poderoso para cumprir. Quem prometeu foi o Senhor Jesus Cristo, não foi um homem. Então, como está a sua fé? Tem que estar mais forte a cada dia que passa. Lá fora está ficando mais difícil. Lá fora está ficando mais sujo. Mas dentro dessa casa que é você, tem que ter mais luz, ainda mais luz da palavra brilhando aí dentro. E aí ele disse, não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer. Como dizem as pessoas hoje, não é diferente do tempo em que nossos pais se foram. Eu tenho ouvido da vinda do Senhor desde que eu era um pequeno garoto. Minha mãe falava sobre isso, não existe tal coisa. Você vê? Então eles vão, comem, bebem, casam. Você vê isso? Eles saem, começam por aí. Por quê? Nunca houve uma confirmação da palavra, da promessa em seus corações ainda. Mas quando Deus uma vez confirma a palavra em seu coração, se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de ficar mais fraco, com os dias passando você fica mais forte. Você diz, minha avó não viu,
a minha mãe não viu. Se eu não vir isso, eu estarei procurando por isso. Se eu não ver, meus filhos verão. Aí está uma fé ancorada na palavra. Minha avó não viu, minha mãe não viu, talvez eu não veja. Mas se eu tombar, os meus filhos verão. É dessa maneira que você deve estar crendo. Estou crendo nisso. Se eu adormecer primeiro, não importando, aí o irmão Brana cita as 7 eras da igreja, se eu adormecer em qualquer uma delas, não importa onde eu esteja, eu vou me levantar nele naquela manhã. Então eu vou estar pronto, crendo que ele está vindo para esta era. Você vê a palavra que o Espírito Santo deu ao irmão Brana. Eu estarei pronto, crendo que ele virá nesta era. Nós aqui hoje sabemos que não há mais nenhuma era da igreja por vir. Nós sabemos que não há mais nenhum profeta para se manifestar na terra para os gentios. Nós sabemos que todas as escrituras, todas as profecias estão cumpridas. Eu já citei isso em algum momento. Se você ler a parábola, não. Se você ler o sermão do Senhor Jesus Cristo, sermão profético, você verá ali que não há nada para se cumprir, exceto o arrebatamento. Tudo que ali está é passado. Mateus 24 e 25, se eu não me engano, Marcos 13 e Lucas capítulo 21, do versículo 5 em diante. Fala do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Tudo ali é passado. Só tem uma coisa para acontecer: o arrebatamento da igreja. E nós estamos exatamente nesse quadro. Então a nossa fé, qual deve ser? Se porventura eu adormecer antes do arrebatamento, eu estou crendo que Jesus Cristo irá me levantar. A expressão do irmão Brana é: eu vou me levantar nele naquela manhã. Só que ele não pisa na terra para levantar ninguém. Então, como levantar nele? Através de uma igreja cheia do Espírito Santo que estará na terra no momento do arrebatamento. Amém? E aí você tem de estar nesse quadro. Mas quando se torna preguiçoso, eu ouvi essas coisas, e segue adiante, vê, não é semente de Abraão. A semente de Abraão não volta atrás. Ou seja, dê graças a Deus que você está assentado aqui, porque muitos já foram embora. Muitos já deram as costas para a igreja, para o pastor, deram as costas para a palavra. E você está aqui assentado nessa noite, porque eles, diz a mensagem do irmão William Brana, profeta que Deus enviou, ele diz que a semente de Abraão não volta atrás. Eles não ficam para cima, para baixo, dentro, fora, se desviam num dia e vão na igreja no outro e depois vão embora. Eles permanecem firmes. Irmão, eles estão em Cristo, eles estão firmes, nada pode abalá-los. Por quê? Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus fez aliança com Abraão e sua semente depois dele. E aquela igreja estará ali, sem mancha, sem ruga. Você pode simplesmente descansar com isso. Por quê? Porque ele disse a Abraão: olha, eu faço um pacto contigo. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E ele disse, Deus disse a Abraão: a tua semente irá possuir as portas do inimigo. Isso veio com Moisés, com Josué, com cada um dos profetas e chegou aqui agora, porque você está terminando o Novo Testamento. E assim como foi lá atrás, assim é agora, porque você é semente de Abraão, porque você está em Cristo. Ele continua: então você vê,
aquele pedaço de tecido naqueles dias era partido, e quando o pacto fosse trazido em plenitude, então eles as ajuntariam novamente, e não haveria forma de personificar, porque os dois pedaços tinham que ser exatamente iguais, na pele e nas escritas. Eles tinham que se encaixar letra por letra. Agora, isso é exatamente o que Deus fez pela semente real de Abraão. Isaac era a semente de Abraão, era a semente natural, mas não a real. A semente real é Cristo, a semente real de Abraão. Isaac era apenas um substituto até que Cristo viesse, o qual era a semente de Abraão. Agora, a verdadeira semente de Abraão crê na promessa, da mesma forma que Abraão creu, porque é para Abraão e a sua semente após ele. Observe o que Deus fez para a semente real, para confirmar a aliança. Ele toma Cristo, que é a semente de Abraão, no Calvário, ele o partiu no Calvário, ele tirou o espírito dele, colocou seu corpo na sepultura, sua alma no inferno, e o ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou seu corpo e o levou para a glória, e ali ele enviou o espírito de volta, e manteve seu corpo à sua destra, enviou o espírito de volta para viver na igreja, para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela que, na ressurreição, os dois se encaixarão, o noivo e a noiva, a igreja e Jesus Cristo, serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus Cristo e o colocou à sua destra, sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes. Foi assim que Deus provou sua aliança com ele. Então você vê, quando Pedro prega ali no capítulo 2 de Atos, o que ele diz? A promessa é para vós, com quem eu estou falando, a promessa é para os que estão longe, e para tantos quantos o Senhor chamar. Quem chamou você? Foi a igreja que te chamou? Foi algum homem que te chamou? Quem te chamou? Você sabe quem te chamou. Você sabe quem te mostrou a palavra? Para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso foi há mais de 2000 anos atrás. Então essa promessa está viva aqui hoje. Porque você levantou a mão dizendo que Deus te chamou. Se Deus te chamou, é o cumprimento das palavras de Pedro lá atrás. Foi Pedro que falou isso? Não, foi Jesus em Pedro que disse uma profecia. É para vocês, é para os que estão longe e para tantos quantos o Senhor chamar. Jesus te chamou para a palavra, Jesus te colocou na palavra e Ele está cuidando da sua vida para que você chegue à perfeição, para que vós sejais perfeitos como é perfeito o vosso Pai. E Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E nós vemos que esta é a forma que Deus confirmou a aliança com a sua igreja. Amém. Por oferta de sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora ele sacrificou aquela igreja então, limpou-a, separou-a, e quando a separação vem, significa ser posto de lado. Na palavra, na verdade, a palavra santificar é uma palavra grega composta, que significa santificado, limpo, separado para o serviço. Santificado, limpo, separado para o serviço. Vocês se lembram quando o irmão Brana contou do copo? Não lembro se era copo ou se era um vaso sujo que estava jogado lá. Alguém vai lá e pega o copo. Aquilo é justificação. Traz o copo para casa, lava, purifica o copo, detergente, água quente, álcool, seja o que for, santificou o copo.
Mas aí o copo não é colocado na prateleira e largado lá. Ele tem que ter algum serviço. Seja para colocar uma flor, seja para fazer um suco, seja para beber água. Ele é colocado no serviço após o batismo do Espírito Santo. Então, você era esse copo jogado lá que o irmão Brana ilustrou. E você passou pelos 3 processos da graça. É por isso que o irmão Brana está falando, santificar significa santificado, limpo, separado para o serviço. Agora, o altar santificava o vaso. E então eles o separavam para o serviço. Então o quê? Quem foi o próximo mensageiro na terra que pregou justificação? Aí ele fala de Lutero, o Wesley, os pentecostais. Todos nós sabemos disso, estamos cientes disso. O que ele fez a Abraão pela justificação, ele o fez para a sua semente. O que ele fez para Abraão? Através de santificação, separação, quando ele o fez a mesma coisa. Quando a igreja se separa de todas as coisas do mundo, então Deus aplica o sangue sobre ela. Agora, então quando ele faz isso, então você não vai mais querer fazer as coisas dessa terra. Nós lemos em Colossenses capítulo 3. Vocês são um povo separado. Amém? Isso é correto. Deus te separa. Quem te separa? Deus te separa. Como um povo peculiar. Muitos crentes manufaturados vão seguindo todas essas coisas. Mas ainda a verdadeira igreja, estou falando da verdadeira semente de Abraão, aquela que é realmente a semente de Abraão. Então Deus te chamou, te limpou, te separou e agora te colocou no serviço do Senhor. Amém? A última mensagem que eu desejo usar com vocês aqui nessa noite, a mensagem absoluto. O irmão Brana pregou o absoluto. Essa mensagem foi traduzida por Goiânia, mas a que eu vou usar é absoluto, traduzida pelos irmãos dos crentes da Bíblia. Eu vou ler a partir do parágrafo 110. É um texto muito bom. Eu disse, a vinda de Cristo é a coisa mais gloriosa em que posso pensar. Amém? A vinda de Jesus Cristo é a coisa mais gloriosa que você pode pensar. A Bíblia diz, todos que amam sua vinda, ó que coisa, no dia em que este velho mortal se revestir da imortalidade, essa casa de pestes na qual eu vivo, será transformada num momento, num piscar de olhos, num corpo como o seu próprio corpo glorioso. Isso deve ser o desejo do coração da igreja. Amém? Por quê? Porque esse corpo fica doente. Estamos ficando velhos. Estamos cansados. Temos dores. Mas esse corpo semelhante ao dele não tem mais nada disso. Isso deve ser o desejo do coração da igreja. Deveria deixar todo homem e mulher ardendo em fogo, pregando nas ruas e em todos os outros lugares, tentando salvar almas, certamente. Eu me pergunto se realmente estamos conectados a esse absoluto. Toda vez que o profeta, em alguns momentos aqui, dos trechos que eu peguei, dos parágrafos, ele vai falar de absoluto. Esse absoluto é Jesus Cristo. Então, no parágrafo 112, ele diz, eu me pergunto se realmente estamos conectados a esse absoluto que dizemos ter. Estamos conectados a Cristo? Por que tem luz aqui? Porque a fiação toda está conectada e a energia entrando neste edifício. E os disjuntores todos estão ligados. Então a energia está entrando, então a luz, a eletricidade. E se você está conectado em Cristo, você já ressuscitou com Cristo, como nós lemos em Colossenses 3, versículo 1. Estamos olhando para a estrela da manhã.
certa. Se estamos confiando em nossa igreja e em nossa denominação, nossa afiliação, estamos em problema. À medida que o mundo muda, isso muda com ele, em círculos e voltas. Mas há uma estrela que nunca muda. Amém? Há uma coisa que nunca pode mudar: Deus. Deus não pode mudar. Sua palavra não pode mudar. Sua Bíblia não pode mudar. E nós podemos dizer que essa mensagem não pode mudar. Homens a mudam, mas o verdadeiro eleito sabe o que ele tem crido. Então ela não pode mudar. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, se Cristo está nele, ele pontuará cada promessa com um amém. Isso é correto, certamente. Claro, é de uma reunião de oração que precisamos. Devemos ser cristãos. Todos os cristãos devem fazer uso desse mesmo absoluto, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o apoio do cristão. Sabe seu problema, sua luta, sua dificuldade, sua doença? Cristo, que é o absoluto, é o seu apoio. Não é uma muleta, é o seu apoio. O que é esse apoio? Restaura, muda, transforma, cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo. Claro. Jesus disse em sua palavra: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pense nisso. Que outro absoluto você iria querer? Em que você poderia confiar mais do que em algo assim? Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras, disse Jesus, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Vamos pedir a Deus que opere no coração desse juiz ou desse conselho de liberdade condicional e que tire esse jovem da cela de morte. Se pedirmos com fé, crendo nessas reuniões de oração, nós o teremos. É isso, é assim que eu creio em Deus. Amém? É assim que você tem crido em Deus também? E minha fé que tenho em Deus, é por isso que eu estou aqui nesta noite. Amém? É por isso que cancelei outras coisas e vim aqui. Você poderia estar em outro lugar, estar fazendo outra coisa ou descansando, mas você veio aqui. E você tem que ter em seu coração fé para acreditar que quando terminar você vai sair melhor do que você chegou. Você vê? A fé move montanhas. É por isso que cancelei outras coisas e vim aqui. Tenho que dirigir centenas de milhas, diz o irmão Brana, porque vim para unir minha fé com a de vocês. Esse é um homem, é uma alma que está ali, é alguém em necessidade. E nós cristãos temos que nos despertar para uma realidade, para uma fé verdadeira e genuína. Conecte com a palavra de Deus e implore. Deixa eu repetir. Conecte com a palavra de Deus e implore por essa promessa. Conecte a sua fé com a palavra de Deus. Sim, Senhor, ó que coisa. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes. E novamente, se o povo que me chama, ou melhor, se o povo que se chama pelo seu nome, se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. Reunião de oração é isso. Eu creio em conversar com procuradores, conversar com advogados, juízes, conselhos e tal, seja o que for, está tudo bem. Mas irmão, se sua esperança não estiver conectada em algo mais do que em homens de mente natural ou em mentes de homens, você certamente ficará tristemente decepcionado.
Mas se você puder conectar a sua fé em algum lugar que você conhece e ficar ali e orar ali até que Deus responda, e você sabe em seu coração que o obteve, algo vai acontecer. Tenho visto mortos ressuscitarem na funerária. Tenho visto os olhos dos cegos se abrirem, os ouvidos dos surdos se despertarem. Já vi casos de pessoas tomadas pelo câncer, sarcomas, lepras, curadas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Porque elas tiveram fé para crer que Deus fez a promessa e Ele é capaz de cumprir sua promessa. Isso é fé verdadeira, genuína, como Abraão tinha. Conecte-se a isso. Fique ali e ore, não apenas se ajoelhar e dizer: Deus, liberte o coitadinho e envie para casa. Todos nós gostaríamos disso, mas permanecermos ali até que algo aconteça. Oh, quando algo acontecer, então essa segurança pode cair sobre este pequeno grupo de pessoas assentadas aqui, neste auditório, nesta noite. Pode cair sobre nós aqui suficiente fé e poder de Deus, se pudermos orar continuamente até a resposta vir, até atingirmos o alvo, até que esse absoluto que é Cristo desça, a mesma coluna de fogo que foi fotografada em Houston pela câmera há 12 anos, e Ele está aqui nessa noite, tão grande quanto Ele foi lá, para libertar esta pessoa, se tão somente crermos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio com todo o meu coração, é por isso que eu estou aqui, para oferecer a minha oração, junto com todos vocês, para que Deus poupe a vida deles. Amém? Você vê o irmão Brando aqui intercedendo por um caso que estava acontecendo ali naquele momento, na região deles. Mas transporte isso para alguém que você conhece, que talvez já se assentou aqui, que talvez seja um pródigo. Eu não sei, você não sabe, e nós devemos interceder. Você talvez esteja necessitado desse socorro, que o irmão Brando está dizendo que você precisa de fé nessa hora. E o maior socorro que cada um de nós precisa ter, é a certeza, a segurança de que o nosso coração está cheio do seu Espírito Santo. Você vê aqui, o apóstolo Paulo disse: o velho homem já passou, tudo se fez novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É isso que a igreja está esperando. Não haverá um outro profeta, não haverá uma outra mensagem, não haverá uma outra dispensação. Tudo tem terminado aqui. Eu pensava comigo alguns dias atrás, e eu não me lembro se foi hoje, durante o dia lembrei-me desse pensamento. Você percebeu que alguns sinais que estavam ocorrendo com alguma frequência não ocorrem mais? Por exemplo, na natureza, você não vê mais aquelas coisas que durante um período aí de alguns anos, não vou saber precisar, nós começamos a ver um atrás do outro, terremotos, aquele maremoto que aconteceu em 2006, se eu não me engano, lá na região da Ásia, onde mais de 300 mil pessoas, talvez eu esteja errando os números, as datas, aconteceu aqueles grandes tsunamis ali, e dezenas, centenas de pessoas foram mortas, grandes terremotos. Eu não sei, para mim, eu penso comigo que houve uma certa calmaria. E quando há uma certa calma, é a hora que vem aquilo que a própria Bíblia diz, quando disserem a paz, há uma repentina destruição. Você vê que para nós, alguns sinais não tem. Para nós que conhecemos a mensagem. Quando aquele homem veio dizendo que era Elias e introduzindo o Senhor Papa no meio dos pentecostais, aquilo para nós foi algo que chamou a nossa atenção. Sinais nos céus, como alinhamento de estrelas, foi algo que chamou a nossa atenção. Rumores terríveis de guerra aqui e acolá. A guerra da Ucrânia passou de 1 ano. Então nós vemos
e isso me chamou a minha atenção. Parece que houve uma calmaria. Talvez porque uma grande tempestade está para rugir. O pastor João falou aqui quarta-feira, não foi? Olha, terminando o culto, não tem mais nada para acontecer. 60 anos, né? Que os selos estão abertos. Então, todas estas coisas, nós devemos olhar e nos atentar. Qual é a prioridade da igreja? Qual é a prioridade sua que viu a revelação da palavra? Não é quando Los Angeles vai afundar, se antes ou depois do arrebatamento. Isso não é para você. Para você é arrebatamento. Los Angeles afundando antes ou depois do arrebatamento não muda a tua eleição. Não muda a tua fé que você ouviu aqui nessa noite. Não muda o novo homem que você já recebeu, a nova mulher que você já é. Então, o que a igreja precisa? Estar pronta para ir embora para casa. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos nos despedindo nessa noite com a graça que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, né? Deus nos abençoe. Irmã